Olá, muito boa noite para você. Muito boa noite. O Band Cidade de hoje começa mostrando situações bem diferentes que moradores de duas cidades vizinhas vão enfrentar no ano que vem. Em São José dos Campos, a conta de luz vai ficar ainda mais cara por causa de uma nova taxa. Mas em Jacareí, isso não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Mas cobrando ou não, o que a população espera é um serviço melhor. Ano novo mais caro e não necessariamente mais claro. A taxa de iluminação pública que vai ser cobrada em muitas cidades não indica que as ruas terão mais lâmpadas acesas. A conta de luz virá mais alta para, primeiramente, manter o serviço. São José dos Campos, por exemplo, tem 140 mil pontos de iluminação pública. Até o final do ano, a concessionária de energia é a responsável pelo sistema. Mas, a partir de janeiro, o serviço vai passar para as mãos da Prefeitura por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas a ANEEL não obriga que os municípios passem a cobrar pela iluminação. Cada cidade define como achar melhor. Em São José, nas casas, a taxa pode chegar a R$ 4,00 por mês e será cobrada na conta de luz. O valor vai ser reajustado todo ano pelo IPCA, que atualmente está em torno de 6,3%. Uma coisa a mais é uma coisa que acho que não tem precisão para a gente isso aí, né? Porque já paga muitas coisas, né? Muitos impostos. Acho que isso aí seria um serviço público, já falo assim, iluminação pública. Então, eu acho que o usuário, nós que somos moradores aqui de São José dos Campos, acho que a gente não tem necessidade de pagar essa taxa. Seria cobrada, aí seria coisa do governo, não do nós que somos usuário. A contribuição foi aprovada na última sessão ordinária da Câmara deste ano, com 11 votos a favor e 9 contra. A Prefeitura alega não ter recursos para arcar sozinha com essa despesa. Nós temos um acréscimo no custo desse serviço e esse custo é que será, então, mantido pela contribuição sobre iluminação pública. O serviço vai ser feito pela empresa vencedora da licitação que está em andamento. A oposição não concorda com a taxa. Nós vamos agora, terminando a peça judicial, entrar na justiça contra a taxa, porque entendemos que a cobrança não é devida. O Brasil já é um país que tem muitos impostos, onera mais ainda as pessoas, e principalmente aqui em São José dos Campos. Para nós, o entendimento é que essa taxa é ilegal e, portanto, não pode prosperar. Aqui em Jacareí, a Prefeitura resolveu não repassar para a população a contribuição de iluminação pública. Esse custo vai fazer parte do orçamento do município para 2015. Segundo a Prefeitura, a cidade tem 20 mil pontos de iluminação em residências e 8 mil em espaços públicos. O governo diz que os custos mensais para manter o serviço vão ser de R$ 200 mil. A manutenção e melhoria vão ser feitas por uma empresa vencedora da licitação, mas o dinheiro sai dos cofres públicos. Nenhuma prefeitura tem um conhecimento preciso dessa área de manutenção da iluminação pública. Então, existe uma determinação de que a gente não repasse para o cidadão de Jacareí qualquer custo. A prefeitura vai arcar com esse custo. Eu acho bom, porque tem tantas melhorias para fazer, apesar que no meu bairro é tudo escuro. Nossa, é muito ruim, eu acho melhor não cobrar mesmo. Nós temos alguns pontos na cidade que estão assim com uma iluminação precária, principalmente debaixo das pontes, retornos para ir para a Dutra, nós precisamos de mais iluminação. Mas deles não cobrarem, eu acho ótimo, porque a gente já paga tanta coisa, né? Isso vai ajudar bastante o bolso da população. A polícia investiga o assalto a uma fábrica de fios e cabos elétricos no distrito do Una, em Taubaté. Na última madrugada, 10 homens encapuzados e armados com pistolas e revólveres chegaram ao local em um caminhão. Renderam o vigia e o obrigaram a abrir o portão de entrada. Depois, 14 funcionários tiveram que ajudar os criminosos a carregar a carga roubada. Em seguida, os trabalhadores foram amarrados. Os assaltantes levaram 2 toneladas de cobre avaliadas em torno de R$ 400 mil. Ninguém foi preso. A empresa não quis se pronunciar. O prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, do PSDB, vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília contra a cassação do mandato dele e do vice, Edson Aparecido, acusados de irregularidades na campanha eleitoral. O efeito suspensivo para ele permanecer no cargo foi derrubado no TRE em São Paulo.
Por 4-2, o Tribunal Regional Eleitoral manteve a decisão da Justiça Eleitoral de Taubaté, que em agosto de 2013 cassou o mandato do prefeito e do vice por abuso de poder político e econômico. Em entrevista à Rádio Band Vale, o advogado de defesa considerou positivo o fato de a votação não ter sido por unanimidade. O próprio Tribunal Regional Eleitoral se mostrou dividido na análise dessa questão, né? Isso nos leva a acreditar que o Tribunal Superior Eleitoral, ao se debruçar sobre essa matéria, vai ter um entendimento diferente daquele esposado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ortiz Júnior é acusado pelo Ministério Público de arrecadar dinheiro para a campanha de 2012 com fraudes em licitações dentro da FDE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação. O cartel teria sido formado durante o período em que o pai dele, José Bernardo Ortiz, presidia a entidade. Um cheque no valor de R$34 mil pago ao marqueteiro do Tucano por uma das empresas supostamente envolvidas é apontado como principal prova do esquema. Mas, para o advogado, as denúncias são infundadas. O posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral tem sido no sentido de que, em não havendo prova cabal desse tipo de irregularidade, ele não interfere no resultado das eleições. Essa acusação é infundada e não há prova disso suficiente para gerar a cassação do prefeito. A decisão ainda não foi publicada no Diário Oficial. Quando isso acontecer, o Ortiz Júnior vai ter prazo de 3 dias para apresentar o recurso no TSE. Caso a cassação seja mantida, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara, até a realizarem uma nova eleição em Taubaté. Mas a escolha seria indireta. Somente os vereadores elegeriam o novo prefeito. A Prefeitura de Aparecida cassou 114 licenças de ambulantes que trabalham nas feiras livres. O pente fino foi feito depois da denúncia de venda ilegal de bancas. Pois é, e esse caso veio à tona em junho do ano passado. 7 pessoas foram presas. Ontem, elas foram soltas e vão responder ao processo em liberdade. Os 6 investigados presos na Operação Leviatã da Polícia Civil, que desvendou um esquema ilegal de venda de bancas na Feira Livre de Aparecida, já estão em casa. A libertação aconteceu depois de todas as testemunhas de acusação serem ouvidas pela Justiça. O advogado do ex-secretário da Indústria e do Comércio da cidade disse que as escutas telefônicas que levaram à prisão dele não provam nenhum tipo de crime. Não há no processo de capa a capa nenhuma prova que indique um pedido de dinheiro ou uma venda de banca. Pelo contrário, as conversas são todas no sentido de pedidos de favores, o que é comum aqui em Aparecida, são mais de 2.000 bancas. Sobre os R$50 mil apreendidos, o advogado disse que o dinheiro refere-se a um empréstimo bancário. O dinheiro apreendido é decorrente de um empréstimo bancário para poder custear uma obra, uma reforma que eles estavam realizando na casa dele. Tudo isso está documentalmente provado, está nos autos. Segundo as investigações, pontos de banca em Aparecida chegavam a custar R$100 mil e funcionários da prefeitura trabalhavam como agenciadores. Os espaços não podem ser comercializados porque são oferecidos por concessão pública. Paralela às investigações da Polícia Civil, a Prefeitura aqui de Aparecida prometeu, quando o escândalo estourou na cidade, que iria realizar uma sindicância para apurar o caso. Os trabalhos continuam. 6 meses depois, a única conclusão da administração municipal foi o recadastramento dos feirantes que ficam ali na Avenida Monumental. 114 das quase 2.000 licenças foram cassadas. O vereador Elcio Ribeiro Pinto, que havia denunciado na Câmara o suposto esquema, é acusado de usar seu cargo público para exigir vantagens pessoais. A defesa dele também nega a acusação. Ele jamais praticou qualquer ato de concussão, né? Jamais exigiu qualquer vantagem para benefício próprio. Os suspeitos ficaram 6 meses presos em penitenciárias da região. A conclusão do caso deve acontecer em 4 meses. A Câmara de Jacareí elegeu hoje o novo presidente. O petista Arildo Batista vai comandar a casa por 2 anos. Ele venceu a disputa com o vereador Valmir, do PSD, por 9-4. A nova mesa diretora será composta por Paulinho, do Esporte, do PMDB, como vice-presidente, pastor Rogério Timóteo, do PRB, como primeiro secretário, e Ana Lino, do PMDB, como segunda secretária. A seguir aqui no Band Cidade, o corpo da recém-nascida que morreu depois de esperar 20 dias por uma cirurgia deve ser enterrado amanhã em São José dos Campos. E também a previsão do tempo para a quarta-feira. Agora são 7h01. A gente volta em um pequeno instante.